Olá, gente! Vamos começar agora uma série de vídeos a respeito de desenvolvimento pessoal, trabalho, carreira. E hoje eu quero começar sobre a importância do trabalho, né? As leis do trabalho. O que você está fazendo realmente que você faz, mas você gosta de fazer? O que motiva você a estar nesse trabalho que você está? Eu quero saber disso. E é importante você refletir, sabe por quê? Porque quando a gente está num trabalho que a gente gosta, faz você acordar bem na segunda-feira, faz você acordar bem, faz você ter motivações, faz você fazer tudo. E faz você levar para esse lugar além do que te pedem, além do que você deveria fazer. E aí eu trago uma história para você que é bem interessante. Na realidade, eu vou parafrasear essa história para trazer para a atualidade, para você entender melhor como funciona. A história original fala sobre os talentos, mas eu quero falar sobre a execução das tarefas e como a gente tem que se comportar e o que é que a gente tem que fazer quando está numa empresa, tá? O que é importante fazer na realidade, tá? E aí a história começa assim. Tinha um empresário, né, um dono de uma empresa, e esse dono de uma empresa precisava fazer uma viagem. E que viagem foi essa? Que antes dele sair, ele reuniu alguns dos seus subordinados e pediu para executar algumas tarefas durante o período que ele ia estar fora da empresa. E que essas tarefas eram importantes e ele ia distribuir essas tarefas para as pessoas que ele confia naquela empresa e sabia que aquelas pessoas tinham competência suficiente para executar cada tarefa que ele deu para ser cumprida, executada. Pois bem, ele chegou pro operacional e disse assim: olha, eu vou lhe dar 5 tarefas para você cumprir. Para a pessoa do marketing, disse assim: eu vou te dar 2 tarefas para você cumprir. E que são muito importantes para a empresa durante o período que eu estiver fora. E chegou lá no setor de contabilidade e deu uma tarefa para esse setor, esse gestor, cumprir durante o período que ele estivesse fora. Pois bem, passou um tempo, né, na sua ausência, e chegou no operacional, né, pegou a tarefa muito feliz, satisfeito, foi lá, executou a tarefa, trouxe além do que devia, fez além da conta, né? A produção aumentou o dobro e toda a equipe super feliz, porque todo mundo estava trabalhando engajado, e além das tarefas que foi passado para ele, eles conseguiram fazer mais 5 tarefas, o dobro das tarefas, ou seja, o resultado foi dobrado. Então, alegria total para aquele setor de operações. E aí, quando ele chegou, foi falar também com o marketing, claro, te passei 2 tarefas, eu quero que você faça uma campanha e eu quero também que você promova um produto da empresa, e esse produto da empresa precisa trazer retorno. E o marketing fez, de fato, as campanhas, promoveu o produto, executou com muita maestria as 2 tarefas, mas não ficou só por aí, ele trouxe mais, ele trouxe além, ele dobrou a meta. Então, além das 2 tarefas que o empresário tinha colocado para o setor de marketing executar, ele trouxe mais 2 tarefas e isso foi incrível, porque ele ficou super feliz. E aí ele foi para o último gestor, conversar com esse gestor, que era o setor de contabilidade. Disse, ó, te passei uma tarefa, uma única tarefa, e eu quero saber se você conseguiu cumprir essa única tarefa para o setor. E eu quero saber o que foi que você fez. Só que ele tinha muito receio, o investimento que foi dado, a grana que foi liberada para ele investir naquela tarefa, ele ficou com receio, ele ficou com medo, ele não tinha, talvez ele não tivesse competência suficiente para executar a tarefa, e ele não acreditou nisso. Sabe o que foi que ele fez? Ele não executou a tarefa, por medo de executar, esperou o gestor, não é, o CEO da empresa voltar de viagem e guardou aquele dinheiro e não dobrou, não fez a tarefa, não conseguiu executar a tarefa, não fez além da expectativa como os outros 2 gestores fizeram. E ele ficou muito chateado, porque o que foi que ele disse? Ora, eu só te dei uma tarefa para ser executada, todos os outros conseguiram executar as tarefas com maestria, só você não conseguiu. O que foi que houve? E aí ele disse, olha, eu fiquei com medo, eu sei que o senhor é uma pessoa muito dura, muito questionadora, talvez fosse me penalizar se eu executasse a tarefa errado.
e ele terminou não executando a tarefa. Sabe qual foi o resultado disso? É uma lição de vida que eu levo desde que eu entendi o propósito dos talentos, que eles existem para serem usados e eles existem para serem propagados. E aí o que foi que dessa historinha que fez mais 5 tarefas, o outro fez mais 2 tarefas e o outro não fez nenhum, né? E aí no final da história ele chegou para ele e disse: olha, infelizmente eu não posso te dar nada além do que você merece, nada além da sua recompensa, porque você não fez nada. E existe um ditado que diz que quem tem e quanto mais construir, lhe dará em dobro, que é a relação de abundância. Quanto mais você trabalha, quanto mais você se esforça, quanto mais você faz, mais a recompensa vem. Mas aquele que não faz nada é um preguiçoso, fica deitado, fica dormindo, fica esperando a sorte. Até o pouco que tem lhe será tirado. Isso tem na história. Quem tem, e quanto mais tiver, mais lhe dará em dobro. Mas aquele que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. E isso é muito interessante e muito louco quando você começa a pensar sobre isso e você se coloca na história. E você começa a se questionar: quem estou sendo no meu trabalho? O que é que eu estou dando? O que é que eu executo? Eu estou dando além das minhas atribuições? Eu só estou levando para a empresa no qual eu trabalho só as especificidades técnicas daquilo que eu aprendi, ou eu estou dando mais? Não é? Eu estou dando além do meu esforço, eu estou dando além das minhas competências. Isso é muito legal refletir, porque muitas vezes você olha para aquela pessoa e aí a gente traz a relação do sucesso, que é muito interessante. Sabe aquela pessoa que quando você vê na rua, aquela pessoa bem sucedida, né? Tá bem financeiramente, emocionalmente, e aí você olha para aquela pessoa e diz assim: fulano teve sorte, fulano, ele entrou na empresa como menor aprendiz, hoje é um gestor excelente, maravilhoso, fulano teve sorte. Mas você não olhou a trajetória dele, você não viu o que ele fez, você não viu os esforços que ele teve, você não viu o tempo que ele levou estudando para saber o que ele sabe fazer hoje e os resultados que ele leva. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos e faço eles pensarem bastante: quais são os resultados que eu estou levando para a minha empresa? Quais são os resultados que de fato a minha empresa olha para mim e diz assim: vale a pena ficar com um funcionário? Na década de 40, quando houve uma crise forte, essa crise é maneira, mas na década de 40 houve uma crise muito forte, não é? Quando começou a Revolução Industrial, e o lema era: eu faço qualquer coisa. Esse era o lema. As pessoas chegavam na empresa e diziam assim: eu faço qualquer coisa, o que você quiser que eu faça, eu faço. E aí sabe qual é o grande diferencial dessa história? São as pessoas que fazem além do que é pedido. E aí nessa parábola dos talentos, que eu trago como tarefa, execução das tarefas, tá? O que é que você tem além do que você sabe fazer? O que é que você faz além do que te pedem para fazer? E isso é muito bom refletir, porque senão você fica naquela casinha do fulano tem sorte, fulano tem um conhecido, fulano tem quem dê. Tudo isso existe, a gente sabe, existe. Mas não se pega a isso. Foca em você. O que é que você está fazendo hoje para melhorar as tuas tarefas, a tua função, o teu trabalho? O que é que você está estudando? E aí eu digo muito para os meus alunos uma coisa que é interessante, que é sobre o que é que você tem feito, o que é que você tem dado a mais, quem é você nesse contexto, quem é você na sala de aula, como é que você está se vendendo, o que é que você está fazendo. E aí é muito importante, porque geralmente a gente pensa em trabalho e recompensa. E a recompensa do trabalho só acontece quando a gente trabalha e traz resultado. Se você estiver pensando em trabalho no quesito recompensa e você não trabalha para isso, com certeza você não vai ter a recompensa que você quer. Você precisa trabalhar para ter recompensa, né? E se você estiver insatisfeito no trabalho, eu vou te dizer uma coisa: comece a trabalhar essa insatisfação, comece a trabalhar esse mal-estar, porque com certeza quando a gente está insatisfeito no trabalho, a gente não consegue de fato trazer resultados.
Eu, particularmente, não consigo trabalhar bem se eu estou insatisfeita. Se eu estou satisfeita, sim. Eu levo ideias, eu estudo para ser mais e melhor, tá? Para levar mais e melhor para o meu trabalho. Mas se você não está satisfeita, infelizmente, essa recompensa não vai chegar. Então, por isso que é importante ter clareza de onde você está, o que você quer fazer, para onde você quer ir. Sabe por quê? Porque isso vai te dar, de fato, uma recompensa de verdade. E aí tem um ditado que diz que quem planta, colhe. Ninguém colhe o que não planta. Naturalmente, ninguém planta, ninguém colhe o que não planta. E aí, trazendo ainda aquela analogia daquela pessoa que tem sorte, não se surpreendam com pessoas que dizem assim: eu passei num concurso público e não estudei. Eu sou o melhor da minha empresa e não fiz nada para isso. Ah, eu tenho muita sorte. Eu durmo até meio-dia e a sorte bate à minha porta. Fiz um concurso público e passei em primeiro lugar. É mentira. Essa pessoa estuda sim, ela não fala para você. Não existe primeiro lugar sem esforço algum. Atletas treinam dias e anos. A gente teve essa semana, né, na ginástica olímpica, um jovem que trabalhou bastante, ficou decepcionado em uma Olimpíada anterior, mas agora ganhou medalha de ouro, sabe por quê? Porque ele se esforçou muito, ele tinha meta, foco, objetivo. E aí quando você tem foco, meta e objetivo, você consegue ir mais longe. E aí você consegue chegar onde você quer. O lugar que você quer na sua empresa é uma gestão? Qual é o lugar que você quer na sua empresa? Você quer uma liderança? O que é que você está fazendo para ter essa liderança? O que é que você está fazendo? O que é que você está estudando? Com quem você está conversando para ter essa liderança? Você está plantando aos poucos para colher depois? Essa é a pergunta. Sabe o que é que acontece com a maioria das pessoas? Elas não plantam. Elas esperam o acaso acontecer. Elas esperam que algo surpreendente aconteça, um milagre. Não vai acontecer um milagre. Você já é o milagre. Não vai acontecer mais milagre. Então você precisa se esforçar. E aí qual é a dica do grande esforço? A dica é você estudar. É você conversar com pessoas que sabem mais que você. É você conversar com pessoas que chegou no lugar onde você quer chegar. É você estar com uma pessoa que te inspira. É você estar com uma pessoa do lado que te coloca para cima, que te coloca para frente. É você estar numa equipe de trabalho que é engajada, que trabalha com um time, que tem um único objetivo. Isso é espetacular. E aí você não consegue chegar em lugar nenhum se você não tem isso em mente, se você não planta. Agora, outra coisa muito importante que trata exatamente sobre as leis do trabalho é a questão do servir. Todo líder, se você deseja ser um líder dentro do teu trabalho, você precisa servir. Você precisa servir as pessoas. Você precisa servir quem está do seu lado. Você precisa se doar. E aí a lei da servidão não é só uma lei do trabalho, é uma lei da natureza do universo. Quanto mais eu sirvo as pessoas, mais recompensa eu vou ter. E aí é importante a gente pensar sobre isso, porque se o seu foco é na recompensa, você não vai para lugar nenhum. É importante essa questão da servidão, um líder servidor. Jesus Cristo foi um líder servidor. Ele passou a vida inteira servindo as pessoas. As pessoas não serviam a ele. E todas as vezes que as pessoas chegavam para ele, mestre, eu preciso de você, e ele ia lá e servia. Isso é incrível. E por que a gente não faz isso? Por que a gente não serve? Por que nós não damos as mãos uns aos outros para que essa servidão chegue? E aí a sacada é espetacular, porque você vai ter em mente que essa servidão vai contribuir para você em algum momento. E não é só aquela história de eu vou doar porque quero ter retorno. Não, doa e faz isso naturalmente. E aí a questão do servir tem outro quesito dentro do trabalho, que é a felicidade, né? E aí a felicidade vai trazer para você também outro quesito de você estar num lugar que você se sente bem, que você serve as pessoas, que você está trabalhando aos poucos, caminhando aos poucos para chegar onde você quer. Você está construindo, de fato, algo para chegar onde você quer. E aí é bem legal
quando a gente fala de trabalho, porque trabalho é como um terreno. Pense num terreno que você chega, né, você quer construir sua casa. Você não chega e vê ela toda pronta. Isso já aconteceu com você. Mas você chega no terreno, o terreno está vazio. Totalmente vazio, não tem nada. E aí você compra aquele terreno. E as pessoas não sabem que você comprou aquele terreno. E aí você constrói o muro. E aí você chama alguém, constrói o alicerce. Você chama uma pessoa para construir a planta da casa. Acredito que seja nessa ordem. E aí aos poucos você vai construindo parede por parede. Aí depois da parede você constrói o telhado. E aí você reboca. E aí você pinta. E aí você termina o piso. E aí você faz a decoração. E aí você termina a casa e vai morar. Só que as pessoas não veem isso, essa construção. E o trabalho é desse jeito. Você chega no trabalho, é exatamente desse jeito. É uma construção. E se você não entender isso, você vai penalizar bastante durante muito tempo. Porque você precisa construir isso aos poucos. E aí quem está lá fora diz, ai, que casa maravilhosa. Você tem sorte por ter uma casa tão bela. E aí a pessoa não vê que a casa precisou ser construída. Por isso que alguns empresários, é importante quando você conversar com eles, você saber da trajetória dele. Do processo que o levou a chegar onde ele está. Não é fácil. Eu conheço empresários que conseguiram ter sucesso acima dos 40 anos. Hoje vive uma vida tranquila, mas foi uma construção. Vários empresários que, inclusive, eu tenho uma gratidão imensa por ter convivido com eles, por ter conhecido a história deles, por ter participado dessa história também, ter feito parte dessa história. Mas foi uma construção e hoje está colhendo o que se plantou. E quando você começa a entender isso, vem um sentimento de gratidão. Sabe por que gratidão? Porque essa construção começou a acontecer lá atrás. E você começa a entender que as outras pessoas também participam dessa construção. E é incrível, porque você precisa fazer isso também. E sua vida é uma construção. Não adianta querer fazer diferente. E aí vem a pergunta, tá, Simone, e aí? Como é que eu faço para melhorar meu trabalho hoje? Você precisa ler mais. Você precisa pegar mais informações sobre o que você faz. Ter a referência dos melhores. O que é que eles fazem que eu posso fazer igual? O que é que as outras pessoas estão fazendo que tem sucesso, que eu posso fazer igual e que pode me levar a um nível maior, um nível acima? O que é que eu posso fazer? Começa a fazer isso, começa a estudar. Tira uma hora por dia e lê algo sobre o teu trabalho. Seja um especialista no seu trabalho. Isso te trará uma sorte tremenda se você fizer isso, tá? Mas também dentro do seu trabalho, além de se espelhar em outras pessoas e se inspirar em outras pessoas, faz outra coisa. Tenta, dentro da tua criatividade, desse repertório todo que você construir, né, dar o seu melhor. Faz com que você tenha um toque especial naquilo que você constrói. Faz com que as pessoas olhem para você e digam, só você dá uma aula desse jeito. Eu, por exemplo, trago para mim. Então, eu tenho a minha maneira particular de dar aula. Eu aprendi com os melhores, me inspirei nos melhores, mas hoje eu tenho a minha forma criativa de dar aula. E o meu aluno me leva para casa também, por conta da minha particularidade. Eu busco todos os dias aprender muito para servir. E a sala de aula, por exemplo, é uma servidão, onde você ensina aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu. E nada melhor do que a sala de aula e nada melhor do que ensinar o outro aquilo que você já aprendeu. Então é importante essas três coisas. Primeiro, você lê. Procura ler muito sobre o seu trabalho. Depois se espelhe em alguém. Aquela pessoa que chegou no lugar que você quer chegar. E depois, sabe o que você faz? Tenta aprimorar tudo isso que você conheceu e tudo isso que você aprendeu no teu trabalho, na tua atividade, para ter uma característica só sua, para que as pessoas olhem e digam, poxa, você que fez isso, eu reconheço pela forma que você faz o teu trabalho, eu já sei que é você que está fazendo isso. E aí uma coisa muito importante que se deve falar acerca do trabalho
também são aquelas pessoas que pensam muito na renda, né? No financeiro. Uma vez que essa renda é o retorno, né, da recompensa que você vai ter pela construção que você teve no passado. Ora, você sabia que a maioria das pessoas não utilizam os potenciais mentais e físicos suficientes que deveriam utilizar dentro de uma atividade no trabalho? Pois é, a maioria de nós não faz isso. Não usa sua potencialidade mental, não usa sua potencialidade física, não trabalha do jeito que deveria, de maneira certa, de maneira correta, de maneira focada. Por que isso acontece? Porque as pessoas não têm clareza do que querem, as pessoas não sabem nem por que estão ali. Elas constroem um conhecimento e se perdem e saem pulando de um trabalho para outro sem saber o que fazer, porque elas não têm certeza do que querem. E aí focam no financeiro, na renda, e aí não conseguem ir muito longe, porque você não consegue ganhar bem numa coisa que você não gosta de fazer. Não tem como te trazer retorno numa atividade que você não gosta. Isso não vai te trazer recompensa de forma nenhuma. E muito menos você vai conseguir se esforçar com algo que você não gosta, que também está junto. O esforço faz parte disso. E aí, dentro desse esforço, o que é que acontece? Você não pode se esforçar porque você não gosta de fazer, então você não vai ter recompensa nenhuma dentro daquilo que você se propõe a fazer. E aí existem alguns elementos que fazem você ter entusiasmo e força, ou até mesmo grandes ideias no trabalho, que é justamente a questão emocional, o entusiasmo emocional. Quando você é entusiasmado emocionalmente para fazer uma tarefa, executar uma tarefa, por exemplo, eu vou me dar como exemplo novamente. Eu sou professora, eu tenho um entusiasmo emocional para ser professora. Eu gosto de ser professora. E todas as vezes que eu falo com as pessoas, além de ser professora, eu sou coach, mas em todos os lugares, as pessoas precisam entender que eu sou professora. Eu aprendi mais uma competência, mas eu não abro mão porque esse entusiasmo mental me move, me faz ter ideias. Então, para mim não interessa coach, palestrante, não interessa, eu sou professora e isso está muito bem claro na minha cabeça. E o meu propósito, o meu objetivo é fazer com que as pessoas aprendam aquilo que eu aprendi. Eu quero passar para elas isso. Isso me motiva, isso é um grande motivo. Então, se você tem um entusiasmo emocional, isso é incrível, porque isso vai te fazer trazer resultados dentro do trabalho. E o outro é uma necessidade específica. Talvez você tenha uma necessidade específica que te faz executar esse trabalho, estar nesse trabalho. Isso também vai te levar a um ponto mais alto. Isso vai te fazer agir melhor, agir de forma mais entusiasmada, ter mais ideias. Então, a necessidade também é um elemento que faz você ir mais longe no trabalho. E aí, o que acontece diante disso tudo? Vem a questão do objetivo. Qual é o meu objetivo de estar nesse trabalho? O que é que eu quero? Para onde eu quero ir? Porque se eu tenho clareza de tudo isso, eu vou ter entusiasmo, eu vou ter ideias, eu vou me esforçar, eu vou ser persistente naquela ideia porque eu tenho o objetivo de chegar mais longe. Mas se eu não tenho objetivo, qualquer empecilho que acontecer no meio do caminho, eu vou desistir. Se os meus objetivos naquele lugar não forem maiores do que os empecilhos, do que as pedras no caminho, eu vou desistir rapidamente daquele trabalho. Então, é importante, diante de tudo isso que a gente conversou hoje, você pensar e entender quais são os meus objetivos. Qual é o maior entusiasmo para eu estar nesse trabalho? Qual é a clareza que eu preciso ter para no final ter uma recompensa com tudo isso que eu estou construindo, com tudo isso que eu estou pensando? Porque quando a gente começa a pensar trabalho, é importante você imaginar isso. Porque cada pessoa tem um objetivo diferente. Eu sei que você tem um trabalho, o seu objetivo é melhorar, é ter um salário melhor, é ter sucesso. Mas para isso, você precisa ter entusiasmo. E ter entusiasmo é ter objetivo. Quando você tem um objetivo, você consegue chegar bem mais longe de onde você está. E é muito importante você ter isso em mente. Porque quando você tem isso em mente, você consegue, de fato, chegar aonde você quer.
E aí, quando você deixa seus objetivos ocuparem um lugar especial na tua missão e propósito na empresa, você consegue chegar muito mais longe. Então, não esquece. A lei do trabalho, para se ter recompensa, você precisa plantar, saber o que plantar, ter objetivos claros e colher aquilo que você tanto quer. Então, não esquece disso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Não esquece, força, foco e fé.